Acontece. Tu e todo mundo. Eu também tava pensando nisso. Vou ver depois de novo. Boa noite, hoje é dia 12 de abril, né, de 22. Esquecemos de começar, mas tudo bem, né? Nossa quinta ou sexta aula já de estatística, né? Lembrando sempre que a aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle e no canal do professor. Tá, vamos Mas, voltar doutor, aqui. só então para deixar gravado, é inserir colunas, layout, histograma, isso. Não, vamos de novo, Título, vamos fazer número. agora é mais fácil, tá? Vamos lá. Olha só, tudo bem. Então vamos pegar aqui. O que a gente tem que pegar aqui? Tem que pegar o número de viagens, tá? Selecionamos o número de viagens, inserir, colunas, aí essa primeira aqui, ok? Vai aparecer o número de colunas. Aí tu vai colocar aqui, tá? Vai mudar o layout do gráfico. Ó, olha, observa o seguinte, aqui tem vários layouts que tu pode fazer. Esse aqui seria o nosso histograma, tá? Então, a gente vai clicar aqui, automaticamente sai. Aí tu pode botar, qual é o título do gráfico? Ah, quer botar histograma? Bota. Eu não botaria histograma, eu botaria, né, viagens realizadas, consumo, né, de combustíveis, né, consumo de combustível por viagem realizada. Pronto. Tá. Aí tá. Diminui aqui o tamanho, está muito grande. Ó. Aí começa a trabalhar. Esse tem tamanho da fonte. Ó. Formatar título do gráfico. Aí tu tem ali cor da borda, estilo, sem linha, linha sólida. Pronto, linha sólida, fechar. Pronto, eu já tenho aqui. Vamos diminuir esse tamanho aqui, vamos ver se a gente consegue diminuir o tamanho do garganta. Ó, tá em 18, vamos diminuir para 12. Aí o título do eixo aqui, o que seria o eixo? O eixo aqui seria o número de viagens. Vai clicar aqui, vai escrever número de viagens. Pronto, eu tenho aqui mais um. Aí, aqui é o ponto médio, o ponto médio. Ponto médio. Ponto. Opa. Fechar. Isso aqui é ter paciência. Aí, vamos lá. O que mais tem que fazer? Vamos supor. Vamos aqui, ó. Que interessante. Formatar a área do gráfico. Vou ver se eu consigo achar aqui. Selecionar dados. Ó, eixo, entrada de legenda, tal. Então vamos lá. Editar, intervalo de dados, adicionar nome da série, ponto médio, vamos ver se aparece. Ok. Não. Acho que não é isso. Onde é que eu entro aqui para colocar? Não é isso. Eu quero botar aqui, ó. Formatar a área de plotagem não é. Esse aqui. Selecionar dados, acho que é isso. Série 1, adicionar. Mas eu não quero adicionar série. Rótulo no eixo horizontal.
Agora vamos ver se a gente muda aqui. Alterar linha e coluna. Série 2. Adicionar. Sai aqui. Selecione um intervalo. Seria o ponto médio. Seria. Não é do horizonte. Para aí, um pouquinho. Rótulo do. Agora sim. Vou arrumar direito. Agora entendi. Então, vamos de novo aqui. Selecionar dados. Rótulo do eixo horizontal. Isso que a gente quer. Editar. Aí eu vou aqui, ó. Vou no ponto médio. Ok. Saiu todos aqui. Ok. Bom. Fechou? Entenderam? Sim. Tá? Então, ó, já ficou mais bonitinho o gráfico, né? Ah, professor, não gosto de azul, quero mudar o azul. Não tem problema, pode tirar o azul. Vou botar laranja, por exemplo. Diminuir o tamanho, né? Alterar aqui o fonte, botar 10,5. Tá? Aumentar o tamanho do gráfico. O que mais que a gente pode fazer? Vamos ver. Formatar, alterar tipo de gráfico. Nesse caso, a gente não vai alterar, porque é histograma. O que mais que a gente pode fazer? Vejamos. Formatar a área do gráfico. Cor da borda. Pode ser uma linha sólida. Né? Pode ser aquele carrinho laranja. Vamos botar laranja. Fechar. Ó, com borda laranja. Entendeu? E por aí vai. Vai trabalhando. Aqui dentro vocês podem trabalhar. Ó. Aí cliquem com o botão da direita. Alterar tipo de gráfico, alterar dados, alterar, formatar a área de plotagem. Tá? Aí eu quero estilo de borda, por exemplo, quero botar uma borda mais um pouquinho mais grossa, tipo de ponta, quadrada, redonda, pode ser. Aí vai fazendo um monte de coisa que tu quer fazendo. Vai formando do jeito que tu quer. Preenchimento sólido, ó, mudou aqui, aí bota degradê, por exemplo, amarelo, ficou feio, bota aí um verde, pronto, cor do branco, ó. E assim vai indo, vai olhando. Entenderam ou não? Sim. Ô, Sim, prof, Sandra. tipo, a partir desse daí, ali é onde tu bota formatar o modelo, acho que é quando tu clica aí aparece. Já dá para fazer o polígono, não dá? Tá. Tu tem que selecionar, aqui pode fazer, ó. Primeiro tu seleciona, né, o que tu quer. Aqui, nesse caso, selecionou polígono, dá para fazer aqui, sim. Vamos mudar, alterar o dado, né? Alterar o tipo de gráfico. Vamos lá, é gráfico de linha, né? O polígono. Pronto, esse daqui. Ok. Ó, não é o polígono. Fechou ou não fechou? Fechou. Sim, Serba, obrigada. Tranquilo? Isso aí vocês, pessoal, tem que... eu sei que é chatinho, é muito mais fácil alguém ensinar, né? Mas isso aí é ficar mexendo, pegar um dia, pegar ali o Excel, ficar, né, trabalhando com isso. É a melhor forma de tu resolver um problema como esse. Eu acho agora, vamos fazer então agora o desvio médio, tá? Trabalhar com desvio médio. Ogiva, tal. Medida de tendência central, agora vamos para a medida de dispersão. Trabalhar com esse exercício mesmo dá para trabalhar, tá? Vou fazer um copy-copy. Só que eu vou mudar aqui. Vou fazer um copiar, mover ou copiar.
criar uma cópia. Vamos ver para o final. Criar uma cópia. Vamos lá. Acho que no final, cópia. Tá aqui. Vou mudar aqui o renomear, tá? É medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão são as chamadas medidas de variabilidade. A primeira medida, né, a gente já viu, que é a amplitude modificada, tal. Agora vamos para a segunda. Tá? Vamos para a segunda medida de dispersão. Qual é? Vou apagar isso aqui. É o desvio médio ou a desvio padrão? É o desvio médio, que é o próximo. Vou apagar aqui os valores. Isso aqui é dados agrupados, tá? Vou apagar aqui. Tudo isso aqui, todas essas medidas que a gente viu, média, mediana, moda, são medidas de posição ou medidas de tendência central. Temos 2 exercícios agora para dados agrupados. Só que antes de fazer para dados agrupados, nós vamos fazer para dados não agrupados. Estou pegando aqui o capítulo 4, tá? E o capítulo 4, o item 4.4, página 47 do livro, tá? Ali fala em desvio médio para dados não agrupados, ok? Então, vamos lá, vamos calcular o seguinte. Vamos novamente imaginar a seguinte situação, tá? Vamos supor que a empresa, a gente queira definir, né, quantos computadores tem cada filial da empresa, tá? Então, vamos supor o seguinte, a empresa tem... Tá? A empresa, vamos supor que a empresa tenha 8 filiais, tá? 8 filiais. A empresa tem 8 filiais. 8 filiais. E a gente vai fazer um inventário da empresa, né? E a gente vê o seguinte, a filial que tem a filial que tem menos computadores tem 5. A segunda filial que tem menos tem 8. A terceira tem 8. 11, 14 e 16. Estamos calculando, ó, estamos fazendo o quê? O desvio médio para dados não agrupados. Então, vamos lá. Pronto. Então, eu tenho aqui as filiais da empresa. E a gente fez um inventário aqui do número de computadores. Ótimo. Como é que a gente vai calcular o desvio médio? Tá? O desvio médio nada mais é do que a diferença entre o valor que a gente está analisando e a média deste evento, a média deste fenômeno. O que a gente está estudando? O que a gente está estudando? O número de computadores em cada filial. Eu pergunto, qual é a média de computadores dessa empresa em cada filial? Como é que eu calculo? Muito fácil. Qual é a média? 11. É 11. É o somatório, né? Tá? 84. E a média, para dados não agrupados, uma barbada, média aritmética, né? Lembrando sempre, a média aritmética vai ser igual a 34 dividido por
São 8 filiais. Vai dar 10,5? Estou certo ou estou errado? Não seria, senhora, ali a ordem 4, no caso 11 mais 11 dividido por 2? É, Não, a mediana. Tá certo. É média, né? Acho que está certo. Acho que eu fiz certo aí. Tá certo. Acho que é isso, né? A média é igual a 10,5. Vou conferir aqui, mas... não, professora, eu tinha confundido com a mediana, de calcular a posição 4 e 5, que nem ela falou. Tranquilo. Isso aqui é o somatório e aqui eu tenho a média. Barbadíssima, né? Agora eu vou calcular o desvio médio. O desvio médio. Tá? Lembrando, desvio médio é a diferença de cada elemento em relação à média. Então, por exemplo, tá? Para eu achar o desvio médio, eu vou ter que fazer inicialmente o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tá? É o valor de computadores na filial menos a média que eu tenho. O primeiro passo é esse. Vamos lá. Por exemplo, eu vou ter esse é igual a esse menos a média. Entendeu? Vai dar menos 5,5. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de computadores da primeira filial, né, ou da filial, na verdade não precisa necessariamente ser a primeira. Eu peguei o número de computadores que eu coloquei já em ordem crescente. Então, o número de computadores da filial que tem menos computadores, menos a média. Ficou menos 5,5. Depois eu vou fazer um copy-cola aqui, ó. Copiar e vou colar. Só que tem um detalhezinho. Aqui, ó, eu tenho que fixar. Ó, eu tenho que fixar a média. Como é que eu fixo a média? Eu boto o cifrãozinho aqui, ó. Boto o cifrãozinho aqui. Eu fixo a média. Ó, agora ela vai ser... Eu posso fazer um copy-cola e vai ser sempre E36. Quer ver? Ó? Copiar. Colar. Entenderam o que o professor fez? Sim ou não? E aí, pessoal? Sim. Sim, senhor. Né? Então, essa ideia do cifrão. Só que eu tenho que colocar aqui, ó. Observem o seguinte, ó. Se eu fizer esse somatório, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o valor, né, de cada computador, né, o número de computador em cada filial, menos a média. Então, por exemplo, a média de computadores nas 8 filiais é 10,5 computadores. A primeira filial, eu tenho 5 computadores. Então, eu tenho, em relação à filial, a primeira filial, eu nem gosto de botar primeira, senão fica parecendo que é a primeira. Vamos botar filial Moinhos de Vento. Filial Floresta. Filial Partenon. Filial Centro. Filial Bonfim. Filial Azenha. Glória. Bairro da Glória. Bairro Lomba do Pinheiro. O Bom Jesus. Tá. Então, olha só. O que eu estou fazendo aqui? A filial que tem menos computador é a Moinhos de Vento. A filial que tem mais computador é a filial lá do bairro Bom Jesus. Tá? Então, o que eu posso dizer? O que significa esse valor aqui? Ô, prof. Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode? Olha só.
A gente talvez seja só por causa do exemplo, tá? Mas tem como a média ser número quebrado quando se trata assim de, digamos, estoque de computadores? Tem, tem. A média Vai ser pode ser boa. 10,5 computadores. 10,5 em relação ao total. Tu tem um total de computadores, tá? E tu tem um número de filiais, né? Então, pode dar quebrado, lógico, né? Eu vou dar outro exemplo como pode dar quebrado, tá? O número de... É que como é estoque, eu pensei que seria dado um número discreto, uma amostra discreta, não contínua. Não, mas a amostra é discreta. Olha aqui, ó, os valores são inteiros aqui. Estou com valores inteiros? Sim ou não? Sim. Sim. Com valores inteiros. Agora, a média não necessariamente ela é que você que está no fundo, hein? Mas a média não necessariamente é um número inteiro, né? Pode ser um número fracionado. Ah, tá bom, tá bom. Não, só para ter certeza, porque se eu estivesse fazendo exercício e desse um número quebrado, eu ia ficar, ué, mas não tem como eu ter 10,5 computadores. Eu acharia que estava errado. Não em cada filial. Evidentemente que em cada filial eu vou ter um número discreto, um número inteiro. Agora, se eu pensar na média, eu posso ter um número fracionado. Ok? Ah, então tá bom, tá bom. Sor, e o que significa dizer que o desvio padrão é negativo? Eu não falei, né, a gente não chegou em desvio padrão ainda. Ai, desculpa, desvio A gente está médio. falando de desvio médio. Isso. É isso que eu vou explicar agora. O que significa Tá. esse 5,5? Significa que, em relação à média de computadores que a empresa tem em cada filial, tá? Vou repetir. Significa que, em relação à média de computadores em que a empresa tem em cada filial, a filial lá do bairro Moinhos de Vento tem menos 5,5 computadores em relação à média. A filial da Floresta tem menos 2,5 computadores em relação à média. A filial Partenon também. Já a filial Centro tem 0,5 computadores acima da média. Entenderam? Ficou claro, Vanessa? Sim. Tá? É isso o desvio médio. Só que tem um probleminha. Ó. Se eu considerar os valores, esses valores aqui, o somatório vai dar igual a quanto? O que vocês acham? Vai dar igual a zero. E por que vai dar igual a zero? Alguém me explica por que vai dar igual a zero? Por causa dos números negativos? Porque o desvio, olha, observe o seguinte, eu pego os valores, tá? De computadores em cada filial. Aí eu calculo a média desses computadores. Aí eu chego o seguinte, olha, em média, nas minhas filiais, nas minhas lojas, aí nos bairros Bom de Vento, Floresta, Partenon, Centro, enfim, Azenha, Glória, Bom Jesus, em média, né, cada loja, né, tem 10,5 computadores. Aí eu começo a calcular a diferença em cada filial do número de computadores que ela tem em relação à média. Aí o que eu observo? O seguinte, o Moinhos de Vento é menos 5,5, a Floresta é menos 2,5, tal, e aí começa a ficar positivo. Puxa, se eu fizer o somatório, vai dar igual a zero, porque eu estou anulando os desvios médios negativos, os valores, né? As filiais que têm um número de computadores abaixo da média das filiais que têm computador acima da média. Então, se eu somar aqui, ó, só os valores negativos, quanto é que dá aqui? 2,5 mais 2,5.
Menos 5. Mais menos 5,5. Menos 10,5. Tá? Concordam ou não? Sim. Tá. E agora eu vou somar os positivos. Meio mais meio mais meio mais meio. Quanto é que dá? 1,5. Mais 13,5. 5. Mais 5,5. 11. 11 menos 11 dá quanto? 0. Zero. Então, como é que eu vou calcular o desvio médio se o somatório desse desvio médio é igual a zero? Eu vou ter que transformar essa coluna em valores modulados. O que são os valores modulados? Quando a gente deixa em módulo, que o valor fica positivo. Quando a gente coloca os valores em módulo, ou seja, quando eu transformo todos os valores negativos em valores positivos. Entenderam? Ficou claro? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores negativos e vou multiplicar por menos 1. Módulo, né? Só o valor negativo. Né? Vou lá. O valor positivo eu vou simplesmente repetir. Né? Agora sim, agora eu vou ter um somatório. Agora eu vou ter um somatório, que vai ser diferente de zero. O somatório vai dar igual a 21. Entendido até aqui ou não? Vou botar em outra cor aqui. Sim, sir. Ó, o somatório agora vai dar igual a 21. Não vai dar mais zero. Por quê? Porque eu coloquei todos os números em módulos. E agora, a fórmula do desvio médio, basta dividir ó, esse somatório. Então, desvio médio para dados não agrupados. Vai ser igual aqui. Vai ser igual a esse 21 dividido pelo número de filiais. Qual é o número de filiais? 8. 8. Pronto. 2,625. O que significa esse 2,625? Tá? Significa o seguinte, que em média, tá? O número de computadores em cada filial difere, tá? 2,625 unidades da média de computadores da empresa, seja para mais ou para menos. Vou de novo, repetir o raciocínio. Vamos lá, novamente no raciocínio. O que nós temos? Tá? Nós temos esse valor aqui. O desvio médio para dados não agrupados é 2, aqui bem grande para a gente enxergar, tá? Desvio médio para dados não agrupados. Tá? Vou botar uma cor mais viva. Desvio médio para dados não agrupados é de 2,625 unidades. Ou seja, em média, tá, o número de computadores por filial difere, tá? Ou seja,
é diferente, tá? Em 2,625 unidades para mais ou para menos. Aí vocês vão me perguntar, puxa, o que isso significa? Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar que a empresa queira equilibrar melhor essa conta, tá? Ó, fazer um novo cálculo aqui. Um novo cálculo. Vamos supor que a empresa, tá? A partir desse desvio médio, acha que, olha, não está legal, né? Tem filiais que estão muito equipadas, como a Bom Jesus, a Glória, e outras que estão muito mal equipadas, né? Estão muito pouco informatizadas, tal. E ela decide assim, ó, vou comprar computadores nas lojas menos equipadas. Por exemplo, aqui eu vou adquirir mais 10, vou botar 15 computadores. Aqui vou colocar mais 6 computadores, vai ficar 14. Aqui eu vou colocar mais 6, vai ficar 14. No centro vou colocar mais 2, vai ficar 13. Aqui eu vou colocar mais 2, vai ficar 13 também. E vou colocar mais 4, vai ficar 14. Pronto. Não está mais equilibrado agora o número de computadores em cada filial? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Agora vamos calcular o desvio médio nesse caso. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. O que é essa fórmula aqui? É igual a esse aqui, dividido por 8. Tá? Professor, esse aí já é para dados ainda não agrupados? Não, ou... dados não agrupados. Eu estou trabalhando com dados não agrupados. O que mudou aqui? Ó, né? Eu vi que o desvio médio era de 2,625. Tá? Agora o desvio médio aumentou ou diminuiu? Primeiro, a média aumentou? A média aritmética, a média de computadores aumentou ou diminuiu? Aumentou. A média aumentou. Aumentou. Bastante, né? A média aumentou de 10,5 para 14,125. Porém, o desvio médio caiu bastante, né? A diferença em relação à média de computadores de uma filial para outra agora não é mais de 2,625 unidades, mas sim de 0,75 unidades. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Silêncio. Hein, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Repete, Sandra. Então, vamos lá. Eu estou indo bem devagarinho. Eu calculei aqui os valores do exercício. Aí vi que o desvio médio para dados não agrupados deu 2,625 unidades. Ou seja, se eu analisar, né, o total, analisar os computadores e as filiais, eu posso dizer o seguinte, tá? Que, em média, tá? O número de computadores, né, por filial difere, separa, é diferente em 2,625 unidades para mais ou para menos. Ou seja, existe um desvio médio significativo entre filiais. Pode ter uma explicação, né? Pode ser que uma seja mais movimentada que a outra, tenha mais faturamento que a outra, tenha pessoal capacitado para operar essas máquinas, nas outras não. Ou simplesmente pode ser um problema de
de má distribuição mesmo. Tá? É o que aparece. Aí vamos supor que a empresa decide o seguinte: não, isso está errado. Nós vamos comprar mais computadores. Nós vamos comprar. Nós tínhamos quantos computadores antes? A empresa tinha quantos computadores na soma das filiais? Antes tinha 84, daí E agora? 113. 113. E agora uma diferença muito, muito pequena, né, entre uma filial e outra. Né? A filial que tem menos computadores é a filial do Centro, a filial do Bonfim, e a que tem mais continua sendo do Bom Jesus. Bom, evidentemente que a média aumentou. Por que a média aumentou? Porque todas as filiais ou permaneceram com a mesma quantidade de computadores ou tiveram um aumento no número de computadores. Contudo, agora, o desvio médio em relação à média de computadores caiu muito. Caiu de 2,625 unidades para 0,75 unidades. Ou seja, a diferença para mais ou para menos em relação à média em cada filial agora é muito pequena. É bem menor. Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho, no que tange aos computadores, uma uniformidade, uma homogeneidade das minhas filiais. Né? As minhas filiais agora estão equipadas, né, de forma homogênea em relação a esses equipamentos para operar, para realizar as suas atividades. Entenderam ou não? Sim, sir. Agora sim. Tá, mas vamos pensar o seguinte: puxa, eu não tenho dinheiro, estou numa crise desgraçada, eu não tenho dinheiro para comprar. E quantos computadores a mais que eu comprei? Quase 30, não é isso? 29, não foi? Não, 29 não. 19. Tá? Bom, não vou fazer isso. Vou realocar esses computadores. Então vamos lá. Vou manter os 84, tá? Então esse aqui eu vou diminuir para 10, para 11. Esse aqui vai ser 10. Esse aqui vai ser 10. 9. 9. Opa, aqui 11. 8 e 8. Quantos computadores aqui? 74. É 84 que eu tenho, né? Eu deixo 12. Não vou tirar tantos computadores. Aqui eu deixo 11. Deixo 9. Olha, estou realocando apenas os computadores, tá? Eu não vou tirar, vou tirar apenas 3. 12. 10. 10 e 9. Certo, é o seguinte, o que eu fiz? Eu, como administrador dessa empresa, o que eu fiz? Eu percebi que o desvio médio era significativo em cada filial, concorda? Era de 2,625 unidades para mais ou para menos em relação à média. Aí eu me reuni com a minha equipe, né, de suporte, tomei a decisão: olha, pessoal, nós precisamos uniformizar para manter uma padronização no atendimento das nossas lojas, né, nós temos que ter uma informatização, né, equilibrada, né, entre as filiais. Vamos fazer uma realocação. Tá? Então, por exemplo, vamos tirar 3 computadores da Bom Jesus, vamos tirar 2 da Glória, vamos aumentar o número de computadores do Mundo de Vento de 5 para 9. Tá? A Floresta, vamos também acrescentar mais algum computador, Partenon
mais 2, assim por diante. Né? No centro até diminuiu, né? Para 10, tal, e assim por diante. Bom, realocou-se. Essa realocação não alterou o somatório, continua com 84, concordam? Sim. E continua com a média de 10,5 computadores por filial. Tudo bem? Sim. Sim. Contudo, o desvio médio, né, a diferença de cada filial, do número de computadores de cada filial em relação à média para mais ou para menos, agora é bem menor. De 2,625 unidades para 0, menos de uma unidade em relação à média para todas as nossas filiais da empresa. Entenderam o porquê que eu fiz? Por que eu calculei o desvio médio para dados não agrupados? Ficou clara a explicação? Sim, A gente pode escrever que ficaria mais próximo à média de computadores da empresa, é isso? Não. Média é uma coisa. Média, eu não alterei média nenhuma. Tá? Eu não alterei média nenhuma. Eu continuo com a mesma média de 10,5 computadores por filial. Contudo, o que eu fiz? Eu calculei primeiro o desvio médio, lá naquela primeira tabela, e cheguei e observei o seguinte. Claro que aqui parece muito fácil, professor, mas isso é meio óbvio. Não, mas se tu tem uma mega empresa, tá? Com, sei lá, com várias filiais, não é tão fácil, né, essa informação ser obtida. Tá? Talvez tu não perceba. Por exemplo, tá, vou dar um exemplo, tá? Não precisa nem ser uma organização. Vamos pensar assim, ó, tá? Pensar numa organização pública, no sistema, na educação do ensino médio. Aí eu, como administradora pública, vou fazer o seguinte: vou verificar o número de computadores que eu tenho em cada escola. Aí eu sei lá quantas escolas tem no Rio Grande do Sul de ensino médio, ensino fundamental. Deve ter, só de ensino médio, deve ter, no Rio Grande do Sul, deve ter mais de 200 escolas. Aí eu vejo quantos computadores tem em cada escola, tá? E calculo uma média. Pronto. Aí eu chego à seguinte conclusão: olha, a média de computadores por escola é de 35 computadores por escola. Ou menos, hein? Vamos supor que seja 25 computadores por escola. Poxa, esse dado me diz o quê? Me diz que tem computador, talvez fosse melhor comprar mais computadores. Aí eu vou calcular o desvio médio. Tá? E aí eu vejo que esse desvio médio é 5 ou 6 em relação à média. O que está me dizendo isso? Ou talvez até mais, 8 em relação à média. Que a distribuição desses computadores entre escolas de ensino médio no Rio Grande do Sul é ruim. Talvez fosse interessante fazer o quê? Uma realocação desses equipamentos. Claro que teria briga política, teria muita confusão, né? Vocês sabem como é que é a burocracia. Mas talvez fosse interessante retirar alguns computadores onde tem excesso em determinadas escolas e colocar esses computadores em escolas que tenham falta. E como é que eu vou ver isso? Através do desvio médio. Entenderam ou não? A explicação do professor. Sim, senhor, eu reformulei aqui. Eu coloquei o número de computador em cada filial difere 0,875 da média de computadores da empresa. Isso? Para mais ou para menos. Tá. Para mais ou para menos. Pode ter para mais ou para menos. Então, o desvio médio é uma informação interessante quando eu quero padronizar, quando eu quero homogeneizar, né? Quando eu quero distribuir melhor, né? Uma determinada, por exemplo, o número de computadores, eu quero distribuir, sei lá, por exemplo,
distribuir dentro de uma determinada grupo, né, por idade, por exemplo, né, grupos mais homogêneos, com idades mais homogêneas. Ou seja, o desvio médio ele permite justamente diminuir a diferença de cada variável, de cada amostra, de cada elemento em relação à média aritmética. Okay? Eu consegui diminuir esse desvio médio de duas formas. A primeira forma, aumentando o número de computadores em cada filial, né? Fazendo parecer muito próximo o número de computadores em cada filial, mas não é a melhor forma, né? Talvez antes disso, o ideal seria justamente fazer o que a gente fez depois, né? Realocar esses computadores, tirar de alguns onde tem excesso e colocar outros onde há falta. Consequentemente, fazendo isso, eu vou ter a mesma média de computadores por filial, contudo, o meu desvio médio, né, a minha diferença de cada elemento, de cada filial, em relação à média de computadores que eu tenho na empresa, vai ser menor. Consequentemente, eu vou ter uma distribuição de computadores por filial mais homogênea, mais equilibrada. Ficou claro, pessoal? Desvio médio. Posso continuar? Sim, senhor. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desvio médio. O raciocínio é o mesmo, né? Agora, basicamente, é matemática, porque a ideia é exatamente a mesma. Nós vamos fazer o desvio médio agora para dados agrupados. Então, vamos lá. Vamos lá. Estou agora no item ponto 5. Está muito chata a aula, pessoal, hoje? Muito cansativa? Não, senhor. Não, a estatística ela é um pouco cansativa. Eu confesso que a estatística é cansativa, mas a estatística é muito útil na vida de vocês. Tá? Muito útil. Tá? Eu briguei muito, pessoal, isso já faz alguns anos, porque eu acho que vocês tinham que ter no mínimo 2 ou 3 estatísticas. Sabe quantas estatísticas eu tive na minha graduação? Na graduação, 4 estatísticas. Não vou nem falar de mestrado, doutorado, porque, claro, aí já é outra classificação. Mas, puxa, a gente só tem uma, né? Eu estava falando com a professora Paola, né? E ela está muito inclinada a colocar estatística 2 como estatística, como uma cadeira eletiva, né? Uma cadeira opcional para quem quer aprofundar o estudo em estatística. Entenderam? Aí quem tiver interesse, quem gostar de estatística, pode fazer estatística 2. Sim, eu sou economista, que nem direito também. A gente tem só instituições de direito. Aí na administração pública tem um monte de direitos que da saúde não tem também. Eu acho que está um pouquinho distorcido, sabe? Não quero também ficar dizendo que aquela cadeira é melhor que a outra. Não é nesse sentido que eu estou falando. Tá? Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma área é melhor que a outra. Não existe isso. Né? Mas talvez, né, tivesse um pouquinho mais equilibrado se tivesse um pouquinho mais de estatística, um pouquinho mais de direito. Né? Mas tudo bem, né? Foi uma escolha na época. Tá? Bom, vamos lá então. Então eu vou fazer aqui o exercício agora, número exemplo 7, da página 47. É aquele exercício de salário semanal, esse eu acho ele aqui para fazer um copy-copy. Salário semanal. Eu acho aqui o salário semanal. Galão. Empréstimos também não é esse. Empréstimos também não é esse. Acho que não é lá na última, senhor, que tu tinha feito um.
Passando ali. Isso ali, ó. Depois do 4,35, não era? Vamos lá, vou olhar. 36. Não. Será que não é esse? Não. Eu acho que não tem, porque esse arquivo é os exercícios que tinha pedido. E acho que o do salário semanal estava só dando nas aulas como exemplo. Não foi pedido. Problema. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. O que é esse aqui? Esse aqui, o 3,49, que é a reposição de quê? Você lembra? 3,49. Vamos ver. Vamos fazer para. E daí a gente já faz outro. Esse aqui do exercício está pronto. 3,49. Tabela 2,17. Tabela 2,17. Tá, aqui, ó, interessante. Tá? Vida útil de um equipamento. Tá? Vamos supor que tu trabalhe lá numa empresa, tá? E que tu tenha determinadas máquinas, né? Máquina de corte, máquina por exemplo, máquina de aquecimento, né? Fornos, uma empresa assim por diante, tá? E aí, quantas máquinas tu tem? Primeira coisa, olhando para a tabela aqui, quantas máquinas ou ferramentas essa empresa tem? Quem é que me responde? 70. 70. 70 máquinas. Vamos botar máquinas, fica melhor que ferramentas, tá? 70 máquinas a empresa tem. Vamos supor que máquinas, vamos que seja uma empresa têxtil, tá? A empresa tenha 70 máquinas de costura, tá? Ok, 70 máquinas de costura. Eu dividi em dados agrupados. Em quantas classes eu dividi essas 70 máquinas? Em 6? Em 6 classes. Perfeito. Em qual classe eu tenho o maior número de máquinas? Na 4. Na 4. Ótimo, na 4. Vou fazer um pouquinho aqui, que eu vou fazer um copia e cola para não estragar essa tabelinha aqui. Criar uma cópia. Aqui. Tá? Aqui eu vou renomear e vou botar aqui desvio médio dados agrupados. Tá. Então vamos lá. 4. Tá? Então é na 4 que eu tenho aqui, na classe 4, é que eu tenho o maior número de ferramentas. Essas 30 ferramentas duram antes de qualquer conserto, antes da reposição, antes de qualquer tipo de problema. Elas duram entre... Qual é o intervalo de horas que elas duram? Sem qualquer tipo de manutenção ou reposição. E o que eu estou querendo fazer para vocês? Antes de a gente fazer o exercício, eu quero interpretar o que a gente está fazendo. Pegando uma tabela e entendendo a tabela. E aí, o que vocês me dizem olhando para a tabela? Essas 30 máquinas duram entre 74,95 horas e 99,55 horas. Tá claro isso? Sim. Tá. Bom, tem máquinas aí que duram menos, né? Duram muito pouco, né? Tem máquinas que menos de 25 horas, a primeira classe aqui, ó, eu já tenho que ir para manutenção, ir para reposição, fazer algum tipo de reparo nela. Então, estão enxergando? Já com aqui, né, poucas máquinas, mas também tem máquinas que duram muito tempo, né? Ou seja, para que eu possa fazer qualquer tipo de reposição, manutenção nelas, né? Elas trabalham aí no mínimo entre 24,95 horas e 149,95 horas. Ótimo, tá? Bom, então já tem uma informação importante aqui. Vou apagar isso aqui, porque não é aqui que a gente vai trabalhar. Ok, vamos calcular agora o desvio médio
para dados agrupados desse exercício. Ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para calcular o desvio médio para dados agrupados? Eu tenho ponto médio aqui? Tem. Eu tenho número de máquinas? Tem. Tem? Sim. Então, o que eu vou fazer inicialmente é bastante fácil. Eu vou apagar aqui essas frequências, então eu não vou precisar dessas frequências aqui. Vou excluir aqui. E vamos lá. Eu vou calcular aqui. Primeiro passo é o ponto médio menos a média desses dados. Ponto médio menos, mesma coisa que para dados não agrupados. Menos a média. Puxa, mas aqui tem um detalhe. Como é que eu calculo a média para dados agrupados? Quem é que me diz a fórmula aqui da média para dados agrupados? Alguém me dá essa informação? BL. Vamos lá. Ó, eu vou lá para quem está com dúvida, tá? Vou voltar no capítulo 3. Tá? Capítulo 3, no item, na seção, no item 3.3. Tá? Para eu achar a média aritmética para dados agrupados, eu multiplico o ponto médio. Tá? Então, primeiro, antes eu inserir aqui, para eu achar a média, vamos lá. Para dados agrupados, eu multiplico o ponto médio vezes o quê, Vanessa? Vezes a frequência. O F. Frequência de máquinas, nesse caso. Tá? Frequência de máquinas. Dividido pelo total. Não, vamos por partes. Então, vou pegar esse ponto médio, essas máquinas, vezes... Fazer o contrário para fazer direitinho, porque na fórmula está direitinho. Então, é esse aqui vezes esse aqui. Pronto. Vou fazer um copo-copo. Copiar o lá. Tirar aqui, está muito poluído esse gráfico. Vou tirar, deixar todo branco. Ok. Já cheguei aqui, ó, ponto médio, vezes... Tá certinho aqui? Aqui, então... Ponto médio, tá ok. Aqui agora eu faço o quê? Eu faço somatório, não é isso, Vanessa? Sim, Sônia. Então, vou fazer esse somatório. Ok? E vou dividir, ó, a média para dados agrupados é igual a esse somatório dividido por quê? Pelo número de máquinas, não é isso? Isso, dividido por 70. Tá. O que significa esse valor? Não adianta a gente calcular sem saber o que significa esse valor. Tem um errinho aqui, eu estou achando que esse valor está... eu calculei pela frequência acumulada. Olha aqui o erro que eu estou fazendo. Ó. Eu sabia que o número de horas aqui está muito alto. Espera aí. Não é pela frequência acumulada, é pela... Apaguei aqui. É 2, 4, a frequência de cada um, não é isso? 12, 30. Não, desculpe. Vou apagar isso aqui e vou colocar a fórmula certa aqui. Aqui, ó, G3, não, é G3 vezes esse aqui. Máquinas, né? Agora sim. Para ficar direitinho, copiar, colar, somatório. Agora sim, o que significa essa informação? Quem é que me diz o que significa essa informação?
Vou dar uma dica para vocês. Horas. E aí? Quem é que me traduz para o português essa informação? A informação do ponto médio vezes a frequência dividido pela máquina, isso? Não, esse valor aqui, ó, esse em amarelinho. O que significa esse 124,95? Ah, tá. Que a média de máquinas em cada empresa é de E, em 124. média, cada máquina, né, cada máquina de costura, que em média, cada máquina de costura desta empresa dura, sem precisar manutenção, sem precisar reposição, em média, cada máquina de costura dessa empresa dura sem nem precisar nenhum tipo de reparo, reposição, manutenção, 124,95 horas. Tá claro isso? Sim. Tá. Bom, então calculamos a média. Agora a gente pode calcular o desvio médio. Como é que vai ser o desvio médio? Então, o primeiro passo vai ser calcular esse ponto médio, tá aqui, ó, menos a média. Tá aqui, não é isso? Aqui eu vou ter que fixar. Aqui, né? Eu vou ter que botar o cifrãozinho aqui para fixar esse valor, para depois fazer o copy-cola. Fixei. Agora eu vou fazer o copy-cola. Só que vai ter um problema. Se eu fizer o somatório, vai dar a mesma situação do outro. Soma. O negativo. O negativo aqui. Ponto médio menos média. Soma de 13 e 13,8. Deu um negativo aqui. E 3 e 8. O ponto médio. Menos D11. D4. D5. G6. G7. G8. E aqui é o D11, né? E o D11. Teria que dar zero isso aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Por que não deu zero aqui? Será que eu errei alguma coisinha? Ponto médio. Ponto médio. Isso aqui, G3 vezes menos D11. O senhor tem que fazer 24,9 menos 124,55, é isso? Não, é a média que eu errei. Peraí, tem algum erro na média aqui. Meu erro está na média. Onde é que eu errei aqui na média? Vou ver. H9 dividido por F9. F9 no número de máquinas. Está certo. H9. Eu errei aqui. H3, H8, F3. E se fizer, senhor, F3 o ponto médio, será que o como ponto tá aí? médio está certo? Se fizer 24,9 menos 124,55, dá 99,65 negativo. Só um pouquinho para ver aqui uma coisinha do ponto médio. Ó, estava errado o ponto médio. B4 mais, vamos ver aqui, B4
ela não pegou a fronteira de classe no ponto médio. Ela pegou os intervalos aqui, tudo bem, aqui tudo bem, pegou o intervalo, tá? 37, 62 e tal. B8 mais C8 dividido por 2, tudo bem. Aí ponto médio vezes frequência, F3 vezes G3. Ela chegou ao... Teria que errado, né? Porque... Não, tudo bem. Eu estou me... Tá tudo certo, sim. Peraí. Tá certo. Aqui tá... Mas por que não dá? A minha dúvida é por que não, a autossoma não está dando zero aqui. Ô, senhor, mas aquele ponto médio ali, ele não é feito pela fronteira de classe? Mas não muda muito. Não muda, que eu te diga. Vai dar o mesmo resultado. Vai dar 12,45. Vai dar um pouquinho diferente, né? Vamos fazer. Dá para fazer pela fronteira, vamos ver. Aqui seria D3 mais E3 dividido por 2. Vou copiar, colar. Só que aqui diminuir o número de casos. A única coisa, tem uma coisinha que não está fechando porque teria que fechar menos 50, menos 25, 0. Parece que falta alguma coisa aqui nesse exercício. Não sei o que. Isso aqui é o 2.7, né? Total 2, 4, 12, 30, 18, 4. Bom, vou fazer o do, para que não haja erro, eu vou fazer o do livro, tá? Bom, aqui, seguinte, aqui teria que colocar em módulo, ó. Só para terminar esse aqui, teria que colocar em módulo e multiplicar pela frequência. Então, por exemplo, esse aqui seria igual a esse vezes menos 1. Copy, cola. Ok. Esse aqui é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Ok. 50, 50. Só que eu ainda estou com uma dúvida. Por que ele não fecha aqui? 24,95 menos 87. 24 de 3. Ponto médio menos médio. 12 menos 74, menos 50, menos 25. Vai dar 0. Parece que falta um valor aqui, ó. Ponto médio vezes frequência. Puxa. Eu vou ter que fazer o do livro. Fazer tudo. Fazer direitinho do livro para ver se fecha direitinho, tá? Vou fazer o do livro aqui. Tá? Agora eu vou fazer o da página 48. E a gente encerra a aula hoje, tá? A gente faz uma revisão disso. Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios e a gente faz a revisão daí sábado, domingo de Páscoa. Então vamos lá. Vou pegar o exercício, um exemplo da página 48, tá? Exemplo da página 48. Exemplo, página 48. Aqui não é, também está dividido em 6 classes, tá? Só que aqui não é
reposição. Tá? Aqui é salário semanal. Salário semanal. Assim que eu botar o salário semanal, provavelmente os valores vão se ajeitar. 149. Desculpe, 159. E aqui. Então vamos lá. 160. 180. 200. 220. 240. Aqui o inferior e aqui o superior. 150, 179, 199, 219, 239 e 259. Aí nós temos a fronteira, que é igual a esse aqui, menos 0,5. E esse aqui é igual a esse aqui, mais 0,5. Pronto. Ok. Já estamos... Professor, eu acho que deu erro no de cima, porque começava com 0. E aí, não, quando diminui por 0,5, não teria que ter ficado menos 0,5. Eu vou ver com calma, isso, tá? Eu te prometo, eu vou ver, e aí na próxima aula de revisão eu vou voltar a esse exercício, ok? Tá. Prometo para vocês, tá? Eu não quero, porque senão vai ficar muito parada a aula. Aqui salário semanal, fronteira de classe do salário semanal. Okay? E aqui o funcionários. Então aqui é 7. Prometo que eu vou voltar com esse exercício com você. Tá? Eu não quero senão fica muito, até a gente achar o erro, fica muito monótono na aula. Deixa eu procurar esse erro, revisar cada passo sozinho, daí eu converso com vocês na aula. Tá ok. Então aqui o ponto médio. Tá, já está calculado. Ponto médio menos frequência, vezes frequência. Tá? Aí eu vou achar o quê? Vou achar a média para dados agrupados aqui. Média para dados agrupados. Vou fazer um copy cola aqui. Copiar. Colar. Então vamos lá. Como é que é a média para dados agrupados? Aqui é igual a esse aqui, dividido pelo número de funcionários. 100. 194,5. Fechou. Exercício, né, ali no exemplo 7, no final da página 47, a média aritmética é 194,5. Só que não é horas aqui. Aqui é reais. Tá, agora sim, vamos calcular a partir do cálculo da média para dados agrupados, eu posso calcular o desvio médio para dados agrupados. Próximo passo qual é? É o ponto médio menos a média. Então, é G16 menos, mas não é D11. Esse aqui é D25. É D25. Aqui D25. Agora sim, faço um copy e cola. Mas eu também não zerou aqui, né? Ponto médio menos média não zerou. Menos 45, menos 25, 5, 15, 35, 55. Fechou, tá? Só que agora eu vou colocar em módulo. Tá? Pegar esse aqui, colocar em módulo. Ponto médio menos média. Ficou esses valores aqui, ó.
professor colocou aqui para vocês. Já em moda. Agora, para calcular, né, para achar o desvio médio para dados agrupados, eu vou pegar esse valor aqui, tá, da coluna anterior, e vou multiplicar. Então, vai ser frequência vezes, tá, o que está dentro aí, ó, ponto médio menos média. Pronto. Agora eu vou pegar então esse ponto médio menos média vezes a frequência. Está aqui. Vou fazer um copia e cola. E vou calcular o somatório. Deve dar 1.960. R$ 1.960. Tá? R$ 1.960. Tá aqui. Dinheiro. Pronto. R$ 1.960. Agora, para achar o desvio médio, ó. Desvio médio para dados agrupados é igual. Tá? É igual a esse aqui, ó. É igual a 1.960 dividido por 100. R$ 19,60. Tá, vamos lá. Então, eu vou revisar para vocês e depois vou explicar o que significa esse valor. Tá? Bom, então nós temos aqui no exemplo da página 48. Professor, peraí, só um pouquinho. Ali não teria que ser 1.960 dividido por 6? Porque na outra tu fez, peraí. 1.960 dividido por 100. Não, por 6 não, porque na outra tu fez, cadê? 21 dividido por 8. No número de computadores lá. Aqui? Lá nos computadores tu fez o total, né? Tô aqui em cima, tá? Tô aqui com o mouse. Para média, tu tá falando ou para o desvio médio? Não, pro desvio médio. Fez o total lá que tinha dado 21 dos computadores e tinha. Então, tá, vamos terminar esse aqui então. É que esse aqui a gente não tinha terminado. Então vamos lá. Ah, não, Ponto desculpa, médio. eu tô confundindo porque eu peguei os dados não agrupados. Tá, mas vamos terminar esse aqui. Tá? Eu vou terminar e depois eu vou conferir se está certo esse aqui. Eu só não vou trabalhar com esse porque eu não tenho certeza que está certo. Tá? Vamos aqui. Depois eu vou direitinho conferir se está certo aí. A aula que vem, a aula de revisão, a gente dá uma olhada. Aqui. Sora, eu não sei se tu entendeu a minha dúvida. É porque lá eu peguei a fórmula dos dados não agrupados. Tu fez o total ali, esse total, né, de frequência vezes PM menos a média, só que tu dividiu pelo número de classes, que no caso dos computadores era 8. Então, daí nos dados não agrupados ficou 21 dividido por 8. Só que aqui tu fez esse Aqui, valor. não, aqui É dividido outra pelo coisa. número de funcionários. Tá, aqui é dividido pela frequência. Dividido pela frequência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que conferir se esse valor está certo, tá? Só vou colocar aqui, mas eu vou revisar direitinho, para depois vou explicar para você se esse valor está certo ou não, explicar o significado dele. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu vou fazer K8, no caso. K8 dividido por o total de funcionários, K9 dividido por F9. Tá? Dividido por F9. Então, é isso aqui. Desvio médio para dados agrupados nesse caso. Bom,
Então, vamos lá. O que significa esse valor aqui? Vamos supor que esse valor esteja certo. Primeiro, vamos pensar nesse das máquinas. Se esse valor estiver certo, o professor vai revisar, significa que, em relação, tá? Em relação à média, tá? A média de duração de cada máquina dessa empresa, né, de têxtil, né, dessa empresa que tem máquina de costura, tá? O desvio em relação à média para cada classe, tá? É de 18, que não é reais. Só para deixar claro, é um número inteiro. Vou botar direitinho, é um número inteiro. Tá? Okay. Significa o seguinte, que em relação a cada classe, né, o desvio médio, né, o número de horas na qual não preciso reparar, não preciso consertar, não preciso fazer nenhum tipo de manutenção nessas máquinas de costura, é de 18,57 horas para mais ou para menos, em relação a cada classe. Em relação a cada classe. Se, por exemplo, eu tivesse dados mais distribuídos, vamos supor aqui, novamente, a mesma situação, tem 70 máquinas, mas vamos supor que eu não tivesse uma discrepância tão grande. Se eu tivesse, só vou mudar aqui, vou continuar com 70. 24. 70 em 2022. Aí tem a média que mudou. E o desvio médio. Quanto é que era o desvio médio anterior? Alguém se lembra? Aqui. Desvio médio para dados agrupados era 18,57, não era isso? E agora ficou, aumentou. Aumentou o desvio médio para dados agrupados, em relação à dispersão, né, o número de horas em relação à média, né, de cada classe. Então, nesse caso específico, o que eu tenho? Vou voltar para o anterior. Nesse caso específico, eu tenho 18,57 horas para mais ou para menos em relação à média de funcionamento. Uma máquina dessa empresa, uma máquina de costura dessa empresa, funciona, em média, 87,45 horas sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de reposição, sem nenhum tipo de conserto. Okay? Em média, cada máquina de costura dessa empresa dura em torno de 87,45 horas sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de reposição, sem nenhum tipo de conserto. Ok? Bom, isso é uma informação, é uma informação importante, essa média. Porém, eu quero saber o desvio médio. O quanto será que essas máquinas, vamos supor que eu tenha máquinas de fábrica diferentes, tá? Vamos supor que eu tenha uma fábrica da Singer, outra fábrica lá de outra empresa de costura, assim por diante. Dessas 70 máquinas, eu tenho pelo menos 5 marcas diferentes. Puxa, será que não é interessante calcular o desvio médio para ter uma informação um pouquinho mais qualificada? Para saber se esse desvio médio é grande ou ele é pequeno em relação à média que eu tenho para consertar cada máquina, né? Se esse desvio médio for grande, significa o seguinte: de repente eu tenho equipamentos de uma única marca, porém eu tenho pessoas que são mais brutas e pessoas que operam com mais cuidado a máquina, né? Eu posso também observar isso, né? Eu posso observar, se o desvio médio for grande, talvez eu precise de maior treinamento para alguns funcionários, né? Para que essas
para que esses funcionários trabalhem de forma mais correta com as máquinas e, consequentemente, eu tenho uma menor dispersão, eu tenho uma menor diferença de algumas máquinas, do tempo que essas máquinas precisam para serem reparadas, para serem consertadas. Entenderam ou não a explicação do professor? Sim, senhor, entendi. Está clara a explicação do professor? Então, ó, observe o seguinte, a informação é dada, mas eu tenho que pensar na informação. Eu falei do tipo de... Pode ser que essa dispersão seja muito grande pelo tipo, porque os equipamentos são muito heterogêneos. Pode ser que essa dispersão seja grande porque tem pessoas que cuidam muito bem, né? Usam a máquina com cuidado. Aí, para a máquina vir, eu tenho que consertar essa máquina, eu preciso, sei lá, de um número de horas muito grande, né? Em compensação, o que eu posso ter? Eu posso ter funcionários que operam mal, que operam com negligência, ou que não têm a técnica correta para operar a máquina. Aí a duração dessa máquina, né? Sem a necessidade de reposição, sem a necessidade de reparo, é muito menor. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma dispersão muito grande. Então, esse desvio médio me dá essa informação, me dá esse nível de informação. Para quê? Para que eu, como administrador da empresa, da organização, eu possa dizer, puxa, a média até é boa, mas eu estou achando essa dispersão, esse desvio médio um pouco elevado. Vale a pena investigar por que esse desvio médio é elevado. Será que é porque eu tenho máquinas diferentes e algumas duram mais do que as outras? Será porque a operação, né, o equipamento das pessoas que trabalham nessas máquinas, elas trabalham de forma diferente, algumas trabalham com mais cuidado, com uma técnica mais refinada e outras não? Né? Será que de repente, determinadas máquinas trabalham com determinado tipo de tecido mais grosso, com determinado tipo de linha que o desgaste é maior em relação a outras máquinas? Olha quantas informações eu posso ter a partir do que? Da observação do desvio médio, maior ou menor. Entenderam? Sim, senhor. Tá. Acho que por hoje é isso, tá? Acho que por hoje é isso. Vocês querem fazer uma aula de revisão para a semana que vem, para o final de semana? O professor fica à disposição de vocês, se vocês quiserem. Eu vou dar mais exercícios. Aliás, anotem e já coloquem no chat. Se alguém puder colocar no chat, tá? O exercício que vocês vão fazer, tá? Ok? O 4.10 eu já dei para vocês fazerem ou não? 4.10? Não. Onde é que está os exercícios? No capítulo 24 foi só o 4.24 e o 4.36. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então vamos lá. No capítulo 4, tá? Vocês vão continuar fazendo, então. Fizeram o 4.24 e 4.36, tá? Então façam o 4.25. Tá? E o 4.37. 4.25 e o 4.37. Mais esses dois, tá? Se vocês tiverem dificuldade, aí, final de semana, a gente revisa esses dois e mais esse exercício aqui que eu vou revisar novamente para ver se não tem nenhum erro. Ok? Tá bem. Tá bem? Então, colocando mais dois. Lembrando o seguinte, ó. Nós vamos terminar esse capítulo 4, tá? Eu até estou indo um pouquinho lento. Hoje eu gostaria de ter avançado mais. Acho que a gente foi muito lento hoje, mas tudo bem. Aula que vem, nós vamos terminar variância e desvio padrão, tá? Mais do que isso, aula que vem eu quero fazer uma aula um pouco mais longa, tá? Eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. A gente vai trabalhar variância, desvio padrão, aula que vem. Vamos trabalhar também coeficiente de variação. Aí a gente termina o capítulo 4, tá?
E aí eu vou conversar com vocês, eu tenho uma dúvida. Se a gente faz a prova até o capítulo 4 ou, né, se a gente coloca a matéria do capítulo 5. Eu acho melhor a gente fazer a prova até o capítulo 4, tá? Até o final do capítulo 4, a primeira prova. Aí o capítulo 5, 6 e o 7, pelo menos a gente deixa para a segunda área. Aí vocês ficam com cálculos, né, de medida de tendência central, medida de dispersão, tudo na primeira área. Ok? Então, vamos revisar. Hoje é dia 12. Podemos, se vocês quiserem, a gente faz uma revisãozinha desses dois exercícios, se vocês tiverem dificuldade, no final de semana. Tá? Ou não, né? Ou deixamos uma revisão com um maior número de exercícios. Semana que vem, dia 19/4, a gente vai ver desvio padrão, variância, tá? Provavelmente. Variância e desvio padrão. Aí, no dia 26/4, se não der para terminar e se a gente não conseguir fazer coeficiente de variação, a gente faz o coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, né? Coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, e faz uma pequena revisão teórica para a prova. E aí depois, então, no dia 19, variância e desvio padrão. 26, coeficiente de variação de Pearson, coeficiente de variação relativa. E aí, dia 3 de maio, a nossa primeira prova. Ok? Ok, isso é combinado. Então tá. Um abraço aí. Tudo de bom. Obrigado pela atenção. Uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.